Agora vai, rapaziada. Tudo bem? Mais uma vez, voltei aí, né? Caio, nosso convidado, né? Já já vai chegar aí. Teve um probleminha com a internet dele e já já ele entra, né? E vamos conversar aí sobre a engenharia mecânica. Então, só aguardar um pouquinho aí. Estou só aguardando o Caio entrar e vamos falar um pouquinho sobre a engenharia mecânica, beleza? Mais uma vez falando aí, o Caio teve um problema na internet dele, então, como né, dependemos aí da internet para fazer essas lives, aí fica realmente um pouco mais complicado, né? Se tiver algum problema, né? Acabou atrasando um pouquinho por conta disso, mas o bate-papo será muito proveitoso. Então vamos aguardar aí, né? Que eu já vou convidar aí o Caio para o nosso bate-papo. Beleza? Está entrando aí já já. E vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Nosso convidado já chegou? Não, ainda não. Guardar mais um pouquinho aí, que já já ele entra, rapaziada. Enquanto isso, né, reforçando aí a mensagem que eu dei anteriormente aí, né, na live anterior, falar um pouquinho aí sobre a nota de corte, né, da engenharia mecânica, né, que é o alvo da nossa conversa hoje. A média aí, né, no SISU da engenharia mecânica em torno de 716,09, tá uma média considerável, né, em relação aos outros cursos, né? A maior nota é 856, né, 92, lá do IFE do Ceará, e a menor é o IFE catarinense com 636,86, beleza? E o nosso convidado aí já está na casa e deixa eu ver se consigo colocá-la aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se o Caio, guardando é o Caio. Show de Opa, bola, cara. Agora sim, hein? baixar aqui. Aí, Agora sim, hein? Poxa, show de bola, cara. Muito obrigado aí pela presença, tá? Poxa, essas lives, né, dependem da internet, acaba, né, se tiver um probleminha, né, pequeno aí na internet, se torna um problemão, né, porque realmente estamos reféns, né, reféns da internet. Então, poxa, agradeço demais essa participação sua, né, falar um pouquinho sobre a engenharia mecânica, tá? E gostaria que, né, para iniciar o nosso papo, você se apresentasse aí, né, falar um pouquinho aí do Caio Vikrovski. bom, boa noite para todo mundo. Desculpa aí pelos problemas técnicos. O que era o trânsito antes, agora é problema da internet, né? Faz parte, né? O, bom, o meu nome é Caio Vikrovski. Eu sou de Brasília. Cresci, fiz o meu ensino fundamental, ensino Tá médio picotando aqui. um pouco aí, tá picotando um pouco Tá aí. picotando?
Tá picotando bastante a internet. Agora voltou? Voltou agora voltou. Beleza. E, bom, eu nasci e cresci em Brasília, fiz o colégio aqui e fiz o vestibular para engenharia mecânica, passei aqui na UNB, Universidade de Brasília, Federal, onde eu cursei engenharia mecânica durante 5 anos, bem Poxa. sofridos, mas divertidos, né? Ah, com certeza. E depois disso eu peguei um caminho um pouco diferente do que seria o usual, mas não fora do espectro da engenharia, né? Que Sim, sim. foi fazer um mestrado em engenharia nuclear. E eu sigo até hoje nessa área, eu estou fazendo meu doutorado de pesquisa, atualmente, na área de reatores nucleares, na Politécnica de Turim, na Itália. Com Show. essa pandemia toda, eu acabei vindo de volta Teve para que o Brasil, retornar. Sim, sim. mas sigo as atividades por internet, com Skype, essas coisas, né? Com a internet fica muito mais fácil, né? Essa continuidade nos estudos, né? Assim, infelizmente, né? Com essa pandemia, né? Algumas atividades aqui no Brasil, né? Foram encerradas, né? De mestrado e doutorado, né? E outras continuaram, né? Via web, né? Então, essa comunicação via web é de extrema importância, né, cara? Cara, deixa eu te fazer uma É, pergunta, né? Seguindo aí um pouquinho um script, né, que eu fiz aqui. Por que a engenharia mecânica? É a primeira pergunta que eu te então, faço. desde pequeno, eu sempre fui ligado na área de tecnologia. Sim. Gostava muito de carro, automobilismo, gostava de desmontar o brinquedo para ver como é que funcionava. Nunca conseguia montar de volta, é claro, levava esporro, mas, mas inclusive eu tive um professor de mecânica 2 na UNB que falava: se você nunca desmontou um carrinho, seu lugar não é aqui. É o desafio, né? Nessa, Primeiro desafio do engenheiro mecânico. nessa hora, o garoto que estava sentado ao meu lado falou: eu nunca desmontei um carrinho. Ironicamente, no final dos 5 anos, quando a gente se formou, ele se formou junto comigo, ele recebeu o diploma de melhor aluno. Que bom, né? É, Foi então, adquirir. mas aí eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, de carro, essas coisas. Inicialmente, o que eu sabia é que dentro das engenharias, que já era mais ou menos o que eu queria, eu não queria Sim, fazer engenharia civil. Porque beleza. essa parte predial não era exatamente o que eu gostava, apesar de eu achar muito interessante. E também, por exemplo, construção de ponte, túnel, eu acho Sim, essas coisas fenomenais. sim, pô, muito E interessante. então ficaram das engenharias mais básicas, assim, né? Ficou engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de redes e eletrônica. Essa parte de eletricidade também eu não gostava muito, até quando eu estudei no ensino médio. Sim, Então, sim. acabei indo para mecânica. Dentro da mecânica, o que mais me agradava, o que mais me agrada dessa área é a polivalência. Dentro da Sim, sim. mecânica você tem uma série de áreas e fazendo o curso de engenharia mecânica você pode ir trabalhar em diferentes setores. Com certeza. É, Pode citar aí alguns setores? é isso que eu ia Só falar. Eu pra... posso fazer Ah, só uma explicação geral da engenharia mecânica em relação às áreas claro. de. ah, Bom, engenharia mecânica em geral é o estudo relacionado a maquinário. Mas se você for dividindo cada parte desse estudo, você tem várias áreas diferentes. Por exemplo, a Sim. área de materiais, de ciência dos materiais, onde você pode estudar diferentes tipos de materiais e fazer a caracterização de cada um. Ou seja, você vê as características de cada um, por exemplo, de flexibilidade ou de resistência a alta temperatura, Sim, que é o sim. que decide se você vai usar para fazer um avião ou um forno, né? Sim, sim. O material, isso é importante. Com certeza. Ah, também
tem a área de estudo de maquinário mesmo, que é, por exemplo, você Sim, vê como é que funciona uma caixa de marcha, como é que funciona uma máquina pneumática que pode fazer desde fechar a tampa de garrafa em uma fábrica da Coca-Cola ou da Ambev, até fazer trabalhos super minuciosos como chips, né, sim, de sim. computador, processamento. Que são trabalhos Ah, bem delicados, né? exatamente. Da engenharia mecânica também tem toda a parte de termodinâmica, que Sim, entra sim. desde as máquinas térmicas, que geralmente a gente pensa em motor a combustão, Sim, sim. mas uma área muito grande, né, da engenharia mecânica é, assim, falando de forma bem básica, ar-condicionado. Com Né? certeza. Máquina de ar-condicionado, geladeira, máquina de para você manter a temperatura. Sim, sim. Um ramo que hoje em dia tem é, muita que é muito visado é, por exemplo, a refrigeração de data center, Sim, sim. é, que é muito importante, e também é na área de engenharia mecânica, dentro da área de termodinâmica, onde você Sim. estuda muito mecânica dos fluidos, que é bem complicado, mas hoje em dia a gente usa muitos softwares também que já deixam bem mais simples a Minimizam, atuação na área. minimizam bastante aí Então, a e aí, matemática. então, eu entrei na engenharia mecânica achando que ia mexer com carro. Depois, fiz o meu projeto, porque realmente gostei muito da área. Na área ah, de projeto de máquinas, em geral, na Sim, máquina industrial. E acabei depois indo para uma área completamente diferente, que é a engenharia nuclear. é Mas o curso verdade. me deu a base para enfrentar esse desafio. Porque Com dentro da certeza. engenharia você tem uma base muito forte de matemática, de física, e principalmente, o que eu digo que eu mais aprendi na engenharia foi a enfrentar problema. Com certeza. Porque muitas vezes você tem uma matéria que o professor não ensina direito e você tem que passar de qualquer jeito, que você tem que arranjar bibliografia e não tem. Você tem que se virar junto com os seus colegas também, tem muito trabalho em equipe. Sim, E sim. isso é algo que eu achei muito importante. O aluno tem que criar uma certa independência, né? Durante a universidade, Com né, cara? certeza. Com Porque se certeza. depender do bom ou do mau professor, né? O bom professor ele vai te jogar pro alto, né? Mas se depender do mau professor, aí realmente você, né, não vai conseguir alcançar o Eu objetivo. vou dar um exemplo bem simples aqui, uma anedota aqui da. Eu, eu estudei em colégio particular, aquele Sim, tipo de colégio onde você vai ver muito aluno reclamando de coisa pequena, mãe de aluno indo para o colégio reclamar, você não sim, sim. tratou bem meu filho, você não está ensinando direito. E aí eu entrei na engenharia mecânica. E, e eu entrei na época, hoje em dia eu acho que você só consegue fazer isso com liminar, mas na época era permitido que você entrasse no meio do terceiro ano. Sim. Então eu não tive nenhum período assim de férias entre o colégio e a universidade. Eu passei no vestibular, o resultado do vestibular saiu no final de agosto, porque tinha tido uma greve, então Sim. começou tarde. E em setembro eu estava na universidade. Eu tinha 16 anos. Nossa Senhora. E aí eu chego na universidade, cálculo um, que já é a dor de cabeça, Já né? é da galera, com certeza. Entra na sala, mulher meio esquisita, assim, escreve no quadro Irina Sviridova. A mulher era Nossa. russa e não falava português direito. Eu olhei para assistir essa aula e pensei, agora, meu filho, eu tenho que estudar sozinho, vou ter que aprender sozinho, porque Já vou criar uma se independência. for depender disso daqui, eu tô ferrado. E, não, e ela era bruta, a mulher. Ela disse que conseguia ensinar macacos a derivar. Nossa, nossa, bravo, Todo mundo hein? foi mal na prova de derivada. É, Mas mas é aí, isso, você entra e uma das coisas mais importantes é você vai entrar, vai ser uma quebra de realidade. com E certeza. o importante é você não deixar isso ser maior do que você dentro do Esse curso. é o sonho, Você né? não Do se, que todo. você não se desesperar e pensar, não, agora ferrou, não vou conseguir fazer nada. Não, para, olha para o conteúdo,
hoje em dia tem muita fonte boa na internet também. Com certeza. Então, olha, analisa o problema, vê o que tem que ser feito e procura fazer. E é isso que a gente aprende mais na universidade. Mais do que o conteúdo, você aprende muito a se virar. Solucionar problemas, né? Porque Solucionar problemas. Se virar também é uma solução de um problema, né? Exato. Com certeza. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, né? Durante lá o processo, lá, o período, né, do teu vestibular, né? Qual foi o foco maior, né, que você teve em quais disciplinas, no caso? Né? A engenharia, né, principalmente a parte específica, né, ela cobra do aluno quais disciplinas? A matemática, a física, claro, né? E... A matemática... sim. Não, pode falar. Termina aí. Matemática e física são a base, né? É a base. E é muito importante estudar para o vestibular. Na época que eu fiz o vestibular aqui era feito pelo CESP, específico para a UNB. Era antes do Enem. Sim. E o que acontecia é que eles davam pesos diferentes, né, para as questões, dependendo do seu curso. Eu escolhi engenharia mecânica, a gente só podia escolher um curso, não tinha esse negócio de botar o segundo. Sim. E era principalmente física, matemática e química. E a redação era eliminatória. Se você tirasse abaixo de 5, mesmo, não importava a sua nota, você era eliminado. Então, na época, a grande preocupação, porque quem quer fazer engenharia geralmente já é mais voltado para o lado de exatas, né? E muitas vezes enfrenta dificuldade nessa parte de português. Então, eu lembro de muitos colegas meus e eu também, a gente dividiu o foco entre essa área mais específica, física, química, matemática. Sim. Biologia, se não me engano, também entrava na parte de exatas na época, não sei se hoje é separado dessa forma, entra como ciências biológicas. Ciências da natureza, né? Do Enem. Ciências da natureza. Isso, entra aí. Que sempre foi a minha parte mais fraca, biologia, de todas as matérias. Eu não conseguia decorar os nomes. Muito nome. Muito nome. Verdade. Em compensação, até hoje eu sei que uma minhoca tem 4 corações transversais. Né? Sim. Coisas. E principalmente, o meu método de estudar foi sempre por exercício e exercício resolvido. Sim, prática, né? Na prática mesmo. Exatamente, a parte prática. Porque, principalmente na área de exatas, se você estudar lendo só, é muito difícil que na hora da prova você consiga ter um resultado bom. Com certeza. Então, o que acontece é que você vai se treinando. Sim. Até o ponto em que você olha para a questão e você já sabe pelo menos o formato da resposta. Sim, você e a já partir tá daí treinado, você... né? E como tem muita questão de múltipla escolha, muitas vezes você saber o formato da resposta já te ajuda a eliminar uma ou duas, ou até acertar a questão por completo. É o que eu sempre falo para a rapaziada, otimizar tempo, né? Você otimiza tempo. Né? Você perde um tempinho numa questão, né, um pouco mais complicada e ganha tempo naquela fácil. Então, já otimizou tempo, já passou por ela, vai gastar um pouco de tempo ali na outra questão que vai te fazer pensar um pouco mais, né? Então, é basicamente isso. Olha, e dentro... diga. Tem uma pergunta aqui, interessante, pergunta do Márcio. No curso de Engenharia Mecânica, se aborda alguma coisa de humanas? Tem alguma... Sim, nós somos... dentro das matérias obrigatórias do curso, pelo menos no meu fluxo aqui da UNB, nós tínhamos... que seria considerado de humanas. A introdução à sociologia, bem humanas, noções de direito e introdução à economia. Que economia é exatamente a interface, né, entre de exatas e humanas. Sim. Fora isso, eu, na engenharia aqui,
da UNB, eu podia fazer matérias que não eram do curso. E aí eu aproveitei para fazer algumas de humanas também, por interesse Aí, pessoal. mas Mas dentro eletiva, do né? curso mesmo, eletiva. Dentro do curso mesmo, além, é claro, dessas matérias que você faz especificamente, eu diria Sim, sim. que capacidades relacionadas a humanas que você desenvolve no curso. Sim, sim. É a questão de trabalho em equipe, de entender o seu ambiente e para poder trabalhar melhor, entender quem é que, dentro de uma equipe, quem é que pode fazer quais atividades. Sim. Outra coisa, o pessoal acredita que engenheiro não precisa escrever. Bom, E a mas gente vem também. escreve Muita coisa, horrores né? para fazer tese, essas coisas. E Se você não relatórios. conseguir relatório, se você não souber escrever de forma clara e direta, você não vai conseguir. Você pode fazer o melhor estudo do mundo. Você não vai passar. Ninguém vai ficar entendendo. Ninguém vai entender o que aconteceu. Com certeza. E aí Você não vai eu passar trouxe sua aqui mensagem. para dar como exemplo aqui, a minha o Isso meu aí pode projeto de ser. graduação aqui, ó. Nossa. Quantas páginas, cara? Cara, esse aqui eu acho que tem os cento e ó, de escrita mesmo foram 94 páginas, mais umas Caramba. 52 de desenho técnico. Nossa Senhora. Isso E foi através de modelagem? eu, no caso, uma das coisas que uma das habilidades que você desenvolve no curso Sim, é a sim. de desenho técnico, utilizando. Sim, No início a gente faz à mão para pegar o feeling da coisa, sim. e depois a gente vai para o computador, onde a gente usa principalmente o AutoCAD, Sim, que sim. é muito comum para a área de engenharia, para fazer mecanismos, essas coisas. Inclusive, durante a universidade, algumas pessoas fazem estágio em escritórios de arquitetura, porque eles sabem que a gente tem essa habilidade e eles acabam contratando. Sim, sim. E para fazer a parte física, né, eu usei modelagem de elementos finitos, que é Ah, legal. mas que era muito simples por causa da interface do software, na verdade. Sim, A sim. teoria é bem complicada e a gente estudou isso no curso e depois foi para usar a modelagem, que é muito Sim. importante frisar. Hoje em dia, a parte de código, de escrever, de programação, é muito importante em qualquer engenharia. Com Eu entrei na certeza. engenharia mecânica achando que ia ser um negócio mais mão na massa, assim, do que, por exemplo, Braçal? a automação. Sim, sim. E a gente usa, basicamente, a gente faz na mão para entender o que está acontecendo, primeiro, Sim. e depois usa o software para realmente aplicar. Beleza. Olha só, tem uma pergunta aqui da Karina Comissanha. Ela fala aqui, pergunta, né? Você pode falar um pouco sobre as diferentes áreas no mercado de trabalho onde o engenheiro mecânico pode atuar? Olha, a, a área de atuação é bem diversa. Bem vasta, né? Geralmente, a gente entra com uma ideia bem simples, querendo mexer com a área, por exemplo, aeroespacial, automotiva, energia. E dentro do curso a gente acaba vendo que tem uma série de coisas que você pode fazer. Dentro da. O Ó, eu Lex vou abre, né? separar. Deixa eu pensar. Ó, por exemplo, área industrial. Dentro da área industrial, pode-se fazer parte de uma equipe, uma indústria, projetando peças, por exemplo, Sim, para diversas áreas. Pode ser moto, carro, avião, máquina de lavar louça. sim, sim. Ah, pode-se também fazer parte da equipe de testes de qualidade. A parte de metrologia é muito importante. Eu vou explicar metrologia porque geralmente eu acho que eu não sabia o que era no ensino médio. É, Antes de a entrar galera dá uma viajada. Metrologia é o que a gente usa principalmente para controle de qualidade e para testagem. Você
Você, por exemplo, você produz 1 milhão de peças e você faz a testagem para ver se elas todas são iguais. Para não ter que testar todas as peças, a gente acaba desenvolvendo alguns métodos estatísticos que são utilizados para facilitar e para deixar mais econômico o, Sim, o trabalho. Tá, tirando o agora, processo. saindo desse adendo, é, o, tem muita gente que fica trabalhando especificamente com desenho técnico, não faz tanto a parte do projeto, mas faz a parte da especificação da peça, que é Sim, muito importante, porque essa pessoa faz a interface entre o projetista e a manufatura. sim, Se o que o projetista imaginou não é o que sai no final, quer dizer que esse diálogo tem algum problema. sim, sim. O, outra área em que se pode ter é a parte de gestão mesmo. Geralmente o que acontece na carreira de um engenheiro é que ele entra numa indústria para trabalhar no chão de fábrica ali, conferindo máquina, fazendo manutenção, e eventualmente, quando ele vai subindo na carreira, o que ele vira é mais um gestor do que propriamente um assistente de manutenção ou coisa do tipo. Sim, sim. Porque com toda essa bagagem que ele tem, ele pode gerir melhor quem está fazendo esse trabalho de início. Sim, Então é sim. realmente uma escadinha que geralmente acaba nessa área de gestão, para quem é engenheiro. Além disso, o curso ele te provê com muitas habilidades de solução de problema que são muito aproveitadas por outras áreas, como a área financeira, gosta muito de contratar engenheiro pela, pela capacidade de cálculo, pela Sim. capacidade de solução de problemas, e porque eles são acostumados a sofrer. É, a, muitos engenheiros vão para a área de empresariado, né, abrem empresas, Empresas de consultorias, né? e empresa de consultoria ou de outras coisas mesmo, porque Sim, o, no caminho você acaba desenvolvendo muitas habilidades, por exemplo, que te permitem gerir melhor a área de contabilidade da empresa, sim. Sim. ou ter é, uma visão ampla do problema. Para relacionar com o que a gente faz antes de entrar na universidade, por exemplo, quando você Sim. tem um problema de física, de mecânica, o bloquinho no plano inclinado. Esse todo Tá, mundo faz tá. e vai continuar fazendo a engenharia mecânica. Se fizer engenharia mecânica, vai fazer esse problema. Ali a gente aprende a receitinha de bolo para fazer o problema, que é Com certeza. pega, Decompõe as forças. olha, faz o desenho para poder visualizar melhor, decompõe as forças e resolve o problema. Quando você É vai isso aí. enfrentar qualquer outro problema, seja na área empresarial ou qualquer outra área, o que você vai fazer é a mesma coisa. E esse tipo de mentalidade acaba entrando naturalmente no engenheiro, Sim, de sim. tanta repetição. Com certeza. Então, quando ele enfrenta qualquer problema, ele para, olha, analisa o problema, decompõe, vê onde que tem que mexer, onde que tem que deixar quieto, Sim, e sim. aí vai ao trabalho. Esse tipo de mentalidade eu acho que é a coisa mais importante dentro da formação do engenheiro. Cara, muito legal. Muito, muito bom o bate-papo, cara. Muito bom mesmo. Eu quero saber o seguinte, né? Durante, né, eu fiz essa pergunta já é característica, né, do nosso bate-papo, né? Fiz essa pergunta semana passada e faço hoje também. Né? E essa pergunta vai seguir aí no meu script, né? Qual foi a sua maior motivação durante o curso? Algum professor, ou sei lá, algo que você viu durante a tua graduação que
Falou, pô, é aqui mesmo, é a engenharia que eu quero e vou seguir em frente. Olha, durante o curso, é, o que me motivou foi o que me motivava antes já. É Entendi. quando você para e olha para uma máquina, assim, para um carro. Ou Sim, então, sim, essa semana eles mandaram os astronautas para a estação espacial. Quando você vê um sim. negócio desse, um feito, assim, você pensa, "Oh, eu quero fazer isso, eu quero ser parte de um projeto Sim, sim. que vai fazer uma coisa maravilhosa no final, mesmo que eu seja só uma abelha operária ali, mas Sim. eu quero fazer parte de algo assim. E é muito mais do que. A gente olha para essas coisas gloriosas, como mandar alguém para a Lua, ou esse tipo de coisa. É, Mas se você parar e olhar dentro da sua casa, o quanto que a sua vida seria mais complicada se não tivesse uma máquina de lavar, com certeza. um, esse tipo de coisa, Micro-ondas, que que lava-louça, são a coisas pequenas, geladeira, que às vezes a gente não dá a esse devida valor importância. porque é corriqueiro, Sim, mas algum dia alguém teve que pensar em como ia fazer aquilo e resolver o problema que hoje não é mais um problema. Exatamente. não é mais um problema. Não é mais um E, problema. a, são essas coisas sempre que me motivaram. Esse poder da tecnologia de mudar o mundo, De transformar, né? de transformar. Se você parar para pensar, a tecnologia foi responsável por muitas mudanças na história em geral. Você pega a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, mudaram como a Com sociedade certeza. funcionava. E aí Com acabaram mudando certeza. regimes governamentais e distribuição de renda e tudo. Sim, De sim. repente você não tinha mais reis, você tinha uma indústria forte, a burguesia. Então, a tecnologia tem esse poder de mudar o mundo. Hoje Sim. a gente tem a questão do Vale do Silício comparado com a indústria antigamente. Por que a China é tão forte hoje? Por causa dessa parte industrial. Então, Sim. isso sempre me motivou muito, a capacidade da tecnologia de gerar mudança. Pô, show de bola. E a maior dificuldade durante o curso? Qual é? A maior dificuldade durante o curso é Foi. você lembrar dessas Qual é? coisas. É você lembrar dessas coisas de madrugada, quando você está estudando para uma prova. Com certeza, cara, com certeza. Durante o curso, o que eu percebi como a maior dificuldade era a fadiga mesmo. Assim, você vai ficando Sim, cansado daquilo. sim, sim. Você vai se cansando de fazer trabalhinho, de fazer prova. Você se cansa do ambiente, de repente você não aguenta nem mais aqueles seus colegas, esse tipo de coisa. Mas o dia a Foi dia. bastante. Cortou um pouco? Deu uma picotada aí. É. Então, mas é É. o dia a dia que vai te cansando, principalmente, e aí você se manter não só motivado, mas você se manter com um nível de satisfação pessoal que te permita continuar naquilo ali sem ficar maluco, né? Eu acho que você falou tudo, né? Quando vai, né, quando vamos nos aproximando aí dos últimos períodos, eu acho que essa questão de trabalhinho, né, já começa a minar um pouco o estudante, né, o aluno. Aí Sim. você fica um pouco sem paciência, né? Então você tem que conclusão, né? E a motivação é a conclusão, tem que concluir. Senão, né, você vai ficar para É, trás, né? Literalmente já no, isso. fin já no final do curso, a motivação passa realmente a ser bem relacionada com eu quero terminar isso aqui. Não Isso quero mais aí, passar tempo nessa universidade. com certeza, com certeza. Caio, fala um pouquinho, né? O Caio é um amigo, né, que a vida acadêmica me deu, né? Fiz mestrado com o Caio aí no Instituto Militar de Engenharia, né? Pô, o Caio é um cara extremamente inteligente,
né, que eu tenho uma admiração profunda, né, e o nosso diálogo, né, nossas conversas são sempre produtivas, né? Não é à toa que eu convidei, né, para essa live justamente por ele colocar, né, as palavras de forma muito diretas, né, e claras, né? Então, agradeço bastante essa sua participação. Gostaria que você falasse um pouquinho do período do mestrado, né? Como é que foi essa transição faculdade, mestrado? Você pode falar um pouquinho para a gente? Quando você entra no mestrado, quando você sai do ensino médio e entra para a universidade, você tem um choque ali de que ninguém mais vai ser a sua babá, por assim, entre aspas, né? Ninguém mais vai se preocupar muito com você, particularmente. A pessoa se preocupa em passar o conteúdo, mas não com o aluno em particular, né? Sim, Até porque, de repente, você está numa sala com 300 pessoas, ele não tem como. Sim, Quando você entra no mestrado, esse processo é um pouco diferente, porque você entra numa sala que tem 10, 20 pessoas. É uma sala já mais restrita. Os professores sabem os nomes dos alunos em geral, sabem o objeto de pesquisa dele. E a sua relação com o professor, apesar dela ser mais íntima em relação à universidade, ela é muito mais profissional também. Com certeza. Porque você tem que executar a sua pesquisa de forma profissional, você tem que executar a sua pesquisa de forma independente. Você tem o seu orientador que vai te dar as dicas, que vai falar, ó, não bota isso, bota aquilo, estuda isso aqui. Mas quem estuda, quem vai atrás é você. Com certeza. E a gente teve o Cláudio Luiz, seu xará lá na... E meu co-orientador. E foi meu orientador, nosso orientador. Ele é oficialmente seu orientador também? Ele é meu co-orientador. Co-orientador. E no primeiro dia de aula ele falou isso pra gente. Vocês não são mais simples alunos, agora vocês são pesquisadores que fazem aula. Tá picotando, Caio. Picotou, um pouquinho, né? Picotou. O que o Cláudio falou pra gente, vocês não são mais alunos, vocês são pesquisadores que fazem aula. Sim, com certeza. Então, a partir de agora, você tem muito mais responsabilidade sobre o seu próprio trabalho. Sim. Você não está mais fazendo aquela matéria tanto para ganhar uma nota, como é em diversas matérias na universidade. Você está fazendo aquela matéria porque aquilo dali é uma base para o seu estudo, para a sua pesquisa. Sim. Então, eu acho que o que muda, principalmente, é a nossa relação com o estudo. Sim. A matéria deixa de ser digamos assim, um percalço, sabe? Um problema que você tem que resolver e sair dali, para virar um caminho mais complexo, em que você vai adquirindo as coisas e vai separando. Aí. Voltou? Picotou agora de... Não. Eu parei aqui de... Caio, travou tudo aí. Voltamos. Voltou. Show. Voltamos. Então, essa sua mentalidade em relação... Pô. Tá, calma aí, complicou vamos ver. Aqui. Vamos. Então vai. Eu acho então, que agora foi. A mentalidade do aluno em relação... A sua mentalidade em relação ao que você estuda muda. Sim, você passa a encarar aquilo como algo que vai te ajudar mais do que algo que você tem que aprender para fazer uma prova. Com certeza. Eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti. E isso me deixou muito mais confortável no curso, na verdade. Eu me senti bem melhor em relação a
a parte de estudo, eu me sentia bem melhor no mestrado do que eu me sentia na época da graduação. Até Sim, porque sim. é um assunto E, mais específico, né? sim, sim. Com Então você certeza. tem interesse por aquilo em geral. Com certeza. Com certeza. Assim, para a galera que está assistindo aí, né, ter uma ideia, mestrado, né, tem em torno aí de 2 anos, né, para um aluno, né, o mestrando concluir. Caio, quanto tempo aí você terminou o mestrado? Eu, eu fiz o mestrado, a gente entrou em fevereiro de 16, não foi? 2016. Foi 2016. Foi em fevereiro, foi logo depois do carnaval em 2016. E, e eu terminei em novembro de 2017. Poxa, aí. Show de Eu e a bola. Isadora. Você, Velho. vocês terminaram logo depois, né? Terminei depois, em janeiro. Terminei em janeiro. É, Final de janeiro, né? Quase no final já do curso, né? Quase no final do curso. Mas ali Então, no final do ano também fica complicado de fazer defesa, né? Porque tem que estar sim, todo mundo sim, ali. E como tem com gente certeza. convidada na banca, sempre, também era mais complicado, né? Com certeza. Caio, cara, assim, não tem nem como expressar minha gratidão ao papo de hoje, né? É, cara, muito obrigado mesmo. Foi, poxa, muito bom esse papo com você. Eu acho que essa conversa aí, cara, gravada no YouTube, né? Então, galera que porventura assistir mais tarde aí, né? Pô, tem em mente que esse bate-papo pode ser bem esclarecedor, né? E você colocou muito bem aí as palavras, né? Quando você falou sobre a engenharia mecânica. Pô, então te agradeço demais, cara. Muito obrigado mesmo. E se você quiser fazer algumas considerações finais aí, pode ficar à vontade, cara. Eu vou só agradecer pelo convite, né? Muito Poxa, que obrigado. isso. Eu que agradeço. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Poxa, obrigado aí, E rapaziada. dar só uma dica que eu acho importante para Sim, o pessoal. No site da Engenharia Mecânica, na UNB, eu sei que tem, mas não sei em outros cursos, mas entrar nos portais da universidade na qual você quer ingressar e olhar quais são as matérias, ver como o curso se apresenta, a grade curricular, né? a grade curricular. Eu fiz isso essa semana, até para lembrar o que eu estudei, né? Com Entrei certeza. no site da Engenharia Mecânica da UNB, dei uma olhada nas matérias e eu acho que é muito importante para você entender que quando você entra para fazer engenharia mecânica, você tem que passar por todo o ciclo, ou qualquer engenharia, você passa pelo ciclo básico, você estuda Básico. química geral, física 1, física 2, Sim, física 3, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. E eu acho que quando você entra já com esse panorama mais bem estabelecido, é mais fácil de passar pelo curso, assim, de com você ir certeza. encarando. Até pelo lado de motivação, você sabe mais ou menos onde você está na caminhada. Com certeza. E, e fora isso, boa sorte aí pro pessoal. Estudem muito. E é isso aí. Tem que dar boa sorte para a galera. Estudem bastante, né? Porque esse ano, né, com essa pandemia aí, eu acho que o nível do Enem vai ficar bem, bem alto aí, né? Porque a galera tem mais tempo para preparação, né? Então, estudem aí, peguem esse bizu, né, do Caio, deem uma olhada lá para ver se realmente a engenharia mecânica, o curso de interesse, né, o seu curso de interesse. Então, é sempre bom, né, pegar essas dicas aí, né, com alguém que já passou por todo o processo. Então, Caio, te agradeço. Poxa, muito obrigado mesmo. Muito legal o nosso bate-papo. E vamos conversando por aí, pelos nossos grupos do WhatsApp. Com certeza, com certeza. Falou, falou, Caio. Muito obrigado aí Tchau, pela. Luiz. Valeu, Boa valeu. noite. Obrigado, obrigadão. Muito obrigado a todos aí e boa noite. Tchau, tchau, rapaziada.